Já estamos gravando, é? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, meus iluminados, minha família, famílias estelares, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, na nossa plataforma, depois de uma série aí de upgrade, né, de umas mudanças necessárias, o nosso canal agora se chama Conversas Estelares. Vamos ter uma conversa aqui de seres de outro planeta para seres de outro planeta. Você sabe que você não é daqui. Isso não é novidade. Só que ninguém te fala, ou não sabe te falar a real, certo? Então, quando a gente se dispõe a abrir, né, a nossa vida para ser usado pelo Criador, pelo universo, então ele vai nos dando cada dia mais entendimento. A gente vai crescendo nesse conhecimento, né? E às vezes esse conhecimento assusta, mas não se assuste. Você não é humano, você é um ser divino. Você não é daqui, você é do céu, você é de outro planeta. Então, não se assuste com isso, mas seja muito bem-vindo, saiba, você é um ser amado, muito amado, protegido, né? Você sabe disso. E nós fazemos parte dessa mesma família, famílias estelares, famílias espirituais, certo? Fica mais cômodo talvez para você assim. Então, seja muito bem-vindo, se sintam amados, se sintam abraçados. Eu quero agradecer a todos os que se inscreveram no nosso canal, a todos os assinantes, né? Vamos falar assinante, né? Do canal, os que se inscreveram no canal, todos os meus inscritos, é melhor assim, né? Todos os meus inscritos aqui no canal, quase 2.000 inscritos aqui no canal, né? E agora os mais novos estão chegando, mais outros inscritos, pessoas se inscrevendo, né? Deixando o like, deixe lá o seu like, comente, faça comentário, se sinta dono, se sinta parte dessa transição de conteúdo, dessa transição de carreira espiritual, se sinta parte de tudo isso aqui, porque de alguma forma nós fazemos parte, nós somos um coletivo. Vamos sair do individual e vamos entrar no coletivo, porque é isso que importa. Como diz o homem lá da televisão, né? Isso é o que interessa, o resto não tem pressa, abençoado. O resto não tem pressa. Então, eu quero mandar aqui a minha gratidão para todas as pessoas que se inscreveram no nosso canal. Quero pedir para você deixar o seu like, quero pedir para você se inscrever, quero pedir para você divulgar, né? Olha, esse conhecimento de hoje, eu sempre digo assim, olha, eu não sou melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Não existe uma pessoa melhor que outra, não. Todos nós somos seres abençoadíssimos. Agora, o conteúdo que eu trago é diferente dos demais. Porque talvez ele ainda não galgar o degrau que me foi dado, que me foi mostrado, que me foi esclarecido. Certo? Então eu sou diferente, eu não sou melhor. Eu sou diferente dos abençoados. Então olha o conteúdo, olha o tema desse conhecimento. O tema é: torne-se rei, ou torne-se um rei, e o reino lhe será dado. Olha que conhecimento. Somente esse tema vale um like, ou não? Vale o seu like, só esse tema vale o seu like. Torne-se rei, e o reino será dado a você. E é nisso que nós vamos mergulhar hoje, é nesse tema que nós vamos mergulhar hoje. E hoje eu quero citar aqui vários versículos, vários exemplos na Bíblia. Porque quase todos os inscritos do meu canal são pessoas que vieram do sistema evangélico religioso. Quase todos eles. E eu não posso deixar de citar a Bíblia, vira e mexe, porque eu também vim de lá. Certo? Então eu vim de lá. Então eu não posso deixar de citar. E aqui a gente vai ter vários exemplos na Bíblia. Hoje a gente vai ter vários exemplos aqui na Bíblia. Eu sempre digo, nunca traga a Bíblia para você cumprir ela hoje. Não, ela já se cumpriu. Agora, os exemplos bons, os ensinamentos bons, a gente tem como referência. Isso não é negável. Certo? A Bíblia só não vale para você basear nela como regra de fé. Aí, mas não, porque ela nunca foi regra de fé para gentios. Ela sempre foi regra de fé para judeus. Foi um livro escrito de judeu para judeu e não para as demais nações, né? E quando veio o reino, quando o reino chegou, já foi dito
que agora não existe mais nem grego, nem judeu, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, porque todos são um espírito. Disse lá o escritor, é o Paulo de Tarso, né? Que foi o arquiteto fundador da nova aliança, chamado Graça, que tem o evangelho da incircuncisão, né? Que recebeu de Cristo no terceiro céu, segundo ele escreveu, que ele disse, a partir de hoje, somos um em Cristo, que também foi um personagem dado para cumprir aquela missão de libertar os cativos e oprimidos. E isso não era as demais nações, isso era o judeu. Ele era oprimido pela lei, escravo da lei. E ele nasceu na lei, nasceu de mulher, nasceu sob a lei para libertar os escravos da lei. Então, essas referências, para a gente ter uma base de como nos comportar, é válido. Agora, para trazer para cá, para dizer que você tem que jejuar, tem que pagar dízimo, tem que fazer voto, tem que subir ladeira de joelho, tem que ir para o monte buscar, isso aí já era, isso aí está fora, abençoado. Isso aí está fora. Falar em dízimo, falar em pagar voto, essas coisas, eu também quero, além de eu pedir aqui, a partir de hoje, tá? Dessa mudança, dessa transição do nome do canal ser Conversas Estelares, eu quero pedir também para você que é amoroso para com as coisas, a sua contribuição para com o canal. Nós estamos com um plano usado aqui, tá? Eu não vou falar, não vou dizer o que é. Também eu vou lutar para isso se cumprir. Isso é lutar no sentido que nós não lutamos, lutando na crença, certo? Sempre enviando isso aí para o universo, para que isso se cumpra, porque isso aí é um plano muito usado que me chegou. Aliás, ontem, à tardinha, me chegou umas informações, né? E eu preparei esse tema, hoje esse conteúdo. E à noite eu fui levado, e a mim foi mostrado eu falando desse conteúdo para pessoas. Então eu não posso deixar abrir mão desse direito de trazer para vocês esse conhecimento. Mas eu tenho um plano muito usado, um plano muito grande. Quando isso se cumprir, talvez você vai sair do mundo todo para vir aqui no Pernambuco me visitar. Então, se você puder, do seu jeito, pedir, emitir, mandar amor incondicional, mandar energias positivas, certo? Se você ora lá do seu jeito, você orar para que esse projeto, esse plano bem usado aqui, possa se concluir, que não é fácil, é coisa de louco. Sabe o que é coisa de louco? Imagina as pessoas do mundo todo querer vir ver uma coisa aqui, então você vê que é coisa de louco. Então precisamos de uma intervenção divina muito grande, mas eu acredito que vai ser possível, tá bom? Então, se você puder contribuir com esse canal com qualquer quantidade, minha gratidão também para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar aqui nesse conteúdo. Olha aqui, torne-se rei e o reino será dado a você. Primeira coisa, meus seres galácticos, tudo que nós pensamos, imaginamos e emitimos uma energia, uma frequência. Seus pensamentos, suas palavras, suas emoções são verdadeira energia, verdadeira frequência. E aquilo que a gente emitimos para o universo, para o Criador, é aquilo que retorna para a gente de novo. Aquilo que a gente dá, a gente recebe. E recebemos abundantemente, como foi ensinado. Aquele que dá uma medida, recebe ela recalcada, sacudida e transbordante. Então, primeiro nós precisamos pensar o que nós pensamos. Em que você pensa? Em que você gasta mais tempo pensando? Que o governo não presta? É isso que você está emitindo. É isso que você está dando. É essa medida que você está dando. E aí você vai receber
também abundantemente. Então, o governo ruim, temos uma parcela disso. As guerras no mundo, temos uma parcela disso. No individual, você não tem nada a ver. Mas no coletivo, estamos tudo ligados nisso. Que queiramos que seja assim, ou que não queiramos. Que creiamos assim, ou que não creiamos. Isso não importa o que eu creio. É assim e ponto final. Por que você está dizendo isso, Jota? Porque assim, torne-se rei e o reino será dado a você. Lembra quando o Nazareno disse... Puxei uma frase que agora saiu de mim. É uma frase que agora saiu de mim. Mas chegou uma outra frase que ele diz assim: o que a boca fala é o que o coração está cheio. Então, aquele que dá, aquele que semeia, a minha palavra, os meus pensamentos é uma semente. E ela não volta vazia. Ela vai prosperar naquilo que ela está sendo enviada, aquela semente. Então eu preciso imaginar o que eu estou imaginando. Pensar nos meus pensamentos. Para começar a pensar o que convém e não o que não convém. Compreende isso? Vamos lá então. Então, torne-se rei e o reino será dado a você. Agora, preste atenção nisso. Não espere ter para ser. Porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Aquele que tem será dado. E o que não tem, até o pouco que tem será tirado. Isso não é para aproveitar e tirar a tua grana nas denominações. O que você tem? Qual é o bem que você tem lá dentro? Qual é a sua fonte de água? Que água você está emanando para o universo, para o Criador? É uma água doce ou é uma água salgada? E o que é emanar uma água doce? Para o justo, todas as coisas são justas. Certo? Então, daquela pessoa que pratica aquela coisa horrível, ali existe algo bom. E se eu sou justo, eu vejo ainda uma justiça nele. Se os meus olhos são bons, se os meus olhos têm luz, eu vou enxergar nele algo de especial, algo de bom. É isso que eu estou emitindo. Então, para mim, vai chegar pessoas boas. Para mim vai chegar pessoas boas. No início aqui, eu tinha muitos críticos, muitas pessoas que criticavam, me chamavam de maluco. Eu comecei a rever os meus pensamentos. E comecei a ver um povo que se alimenta disso, que entende isso. E está aí você. O que você está atraindo para a sua vida é aquilo que você está emitindo, é aquilo que você está dando. Então você nunca espere ter para ser. Você precisa ser para ter. Entende? Você precisa primeiro ser rei. Ser um rei. Aí o reino lhe será dado. O reino não é para dar para quem não é rei. O reino é dado para quem é rei. Como que um escravo vai ter um reino? O reino é dado para rei. E aí eu quero te ajudar aqui para você tornar-se um rei e ter o seu reino, ou ter um reino a seu favor. Essa é a minha missão. É por isso que eu digo, eu não sou melhor, eu sou diferente. Isso já vale o like ou não? Isso já vale você divulgar ou não, compartilhar. Quando você deixa seu like, a própria plataforma entende que mais pessoas precisam tornar-se um rei pelo ensinamento. Olha o que diz, você disse que vou citar a Bíblia, vou citar. Lá no Evangelho que foi escrito a Roma,
no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17, abre aspas, diz assim: aquele que recebe a abundância da graça, a abundância do ensinamento do pacto, da nova aliança. Não é aquele que vê uma vez só. Já tem um vídeo novo ou não? Não, é aquele que vê uma vez, 2 vezes, 10 vezes, a vida toda. Sabe? Às vezes eu digo assim, puxa, aí eu vejo um vídeo meu. Eu entro lá no canal, boto um vídeo daquele e vejo ele do princípio ao fim. E eu quero te dizer, quando eu termino de ver ele, eu não estou mais como eu comecei. Eu estou muito mais animado, muito mais empolgado, com uma ideia nova. Entende? É que nem, vamos dizer assim, é que nem falar inglês. Você vai citar uma palavra só uma vez só e pronto? Não. Você vai aprender aquilo. Você vai citar, até você aprender aquilo. Até você guardar aquela palavra. Até você aprender o conteúdo. Né? Até você aprender o que significa aquilo. Porque se você aprende, você sabe desenhar. Mas se você não aprende, você não desenha. Só desenha quem aprende. Você precisa aprender isso. Isso precisa se tornar vivo em você. Então não tenha pressa para um vídeo novo. Veja todos que tem lá. Principalmente agora essa transição. Que tem um conteúdo muito mais rico. Aquele que ouve, aquele que recebe a abundância da graça, a abundância do ensinamento, reinarão em vida, se tornarão rei por Jesus Cristo, que era o cabeça da época. Entende? Se você se dedicar, e como você vai aprender inglês, repetir. Eu aprendi uma coisa, repetição aumenta e melhora. Toda vez que eu repito, eu estou aumentando o meu conhecimento e estou melhorando naquilo. Daí reinarão em vida por Jesus Cristo, reinarão vivo. Não é a denominação que diz que vai reinar depois que morre. Para você reinar, você precisa ter um corpo. Precisa ter gente para você se tornar rei disso. Então é aquele que se dedica, é aquele que aprende, aquele que... Tem uma inscrita no meu canal, ela é lá de Uberlândia, Louberlândia. Ela diz assim, Jota, eu vi esse vídeo, como foi o mesmo, atenciosamente do começo ao fim. E quero te dizer que esse parasita me atormentou a vida inteira e agora eu vou fazer o que você ensinou para me livrar dele. Estou me livrando dele. Mas olha o que ela falou, eu vi esse vídeo, eu voltei lá e vi ele atentamente. Como quem quer aprender, como quem quer mudar. Entende? Então não espere ter para ser. Seja primeiro para ter. Aqui você vai aprender isso hoje. Os que receberão os que receberão a abundância da graça reinarão em vida. Olha o que diz. Romanos 5,17, abre aspas. Reinarão em vida, fecha aspas. Reinar em vida. Isso é consciencial, é um reino, é um rei consciente de ser e não de ter. Isso é uma consciência do ser e não do ter para ser, mas do ser para poder ter. Entende isso? Eu lembro agora que quando o profeta anunciou que Davi seria rei, ele estava pastoreando ovelha. E a história diz que ele vira e mexe, quando a coisa apertava, quando parecia que aquilo não era verdade, ele corria até o profeta, se não me falha a memória, era o profeta Natã. E dizia, é verdade que o Senhor me ungiu rei de Israel?
E o profeta dizia assim, é verdade, o Senhor não mente. Então ele se confortava, dizendo, então eu sou o rei. Então eu vi um cara dizendo uma coisa que eu aprendi isso, né? Eu guardei isso. Ele dizia assim, Davi estava no campo, pastoreando as ovelhas, mas a cabeça dele estava no trono. Ele já era rei, só estava esperando ao dia chegar para ele assumir, mas ele já era rei ali. Entende? Ele já era. Ele não esperou ser para ter, ele começou ser para poder ele ter o trono. Compreende? Aquele que recebe a abundância da graça, esses reinarão em vida por Cristo Jesus. Isso é um rei consciente de ser. Você não tem nada, mas você começa a se dedicar no aprendizagem. Aí você vê uma pessoa hoje, vê outra amanhã, vê outra depois, vê outra depois, vê outra depois. Cada um tem uma ideia diferente, cada um tem um ensinamento diferente. Você vai aprender, vai se formar onde? Onde que você vai se formar, meu abençoado? Me diga. Mas você está me proibindo de eu ver outras pessoas? Eu não estou proibindo nada. É uma questão pessoal. É uma questão sua. Quando eu quero alguma coisa, eu não vejo vídeo de ninguém, eu vejo o meu. Entende? Porque se eu ver o vídeo do outro, é a ideia dele. Então eu vou acreditar em quem? Se eu vejo um hoje, a outro amanhã, outro depois, eu estou levando isso num boi-maria, eu estou me auto-enganando. Aí não chega em lugar nenhum, fulano disse isso, Beltrano disse aquilo, pronto. Aí não leva como ensinamento, leva como uma crítica. Tem um camarada aqui, que eu tenho ele aqui num grupo aqui, que ele é um sujeito crítico. Ele diz que sabe do mundo todo, mas o que ele fala diz que ele não sabe de coisa nenhuma. O que adianta? Porque ele diz assim, eu com meu senso crítico acho que aquilo está errado. Tudo bem. Então aquele que recebe a abundância dos meus ensinamentos, dizendo Paulo, aquele que recebe a abundância desse evangelho da graça, aquele que recebe a abundância da graça, esses vão reinar em vida, vão se tornar rei. E o reino lhe será dado. Entende? E quando você assume o trono, quando você é consciente de ser, os súditos estão aí para te servir. O universo está aí para te servir. O universo é abundante, não tem falta de nada no universo. Ele está aí para te servir naquilo que você se torna, naquilo que você é. Não é naquilo que você está, é naquilo que você é. Você precisa ser para poder você ter. Entende isso, meu? Essa é uma conversa estelar, é uma conversa de seres de outro mundo para seres de outro mundo. Porque eu não estou te ensinando aqui carnalmente, porque tu não vai ser rei do Brasil, porque o Brasil não tem rei. Tu não vai estar sentado lá em Brasília na cadeira, porque aquele não é rei. Não é isso que eu estou falando. Estou falando do ser. O ser. Você é um ser. Mas o que é um ser? É a consciência de ser. Vamos dar um passo à frente? Vamos ver aqui uma coisa importante. Eu quero citar aqui Joel 3,10. Na época, as pessoas estavam sendo ameaçadas por adversidade. Porque ali era um tempo físico. Foi dado ao profeta uma palavra para ele dizer para o povo. E que palavra foi essa para ele dizer para o povo, que foi dada a ele do Criador? Porque as pessoas estavam se sentindo fracas diante da potência do adversário. Sabe? Diante da potência do adversário, as pessoas estavam sendo fracas. Diante do poder de fogo do adversário, eles se sentiam inúteis. Então veio uma palavra do Criador para eles. Diga aos fracos, eu sou. Eu sou forte. E eu sou é o quê? A consciência do ser. É a consciência do ser e não de ter. Você entende isso?
Você precisa ser. Você já é. Deixa eu mudar, deixa eu melhorar aqui. Você já é rei. Mas você aprendeu que você é escravo. Você não veio aqui para servir. Mas Jesus disse que veio para servir, mas Jesus tinha um propósito diferente do seu. Ele veio para servir a lei, para cumprir a lei. Não existe mais a lei. Você não veio aqui para trabalhar para ninguém. Você veio aqui para se iluminar, para crescer. Mas chegou aqui, te escravizaram, te ensinaram tudo errado. Mas você está dizendo que eu não preciso de trabalhar? O homem não foi feito para trabalhar. Duas coisas, melhor dizendo, três coisas que o homem não foi feito ser. O homem mesmo, nem para trabalhar, nem para calçar sapato e nem para vestir roupa. Quando ele estava lá na perfeição, ele nem tinha roupa, ele nem calçava sapato e ele nem trabalhava. Essas três coisas foi depois da queda. Entende? Porque era a inocência que operava, que imperava. A inocência. Era a inocência, não tinha, vamos dizer, o que é que chama, não existia malícia. Era a inocência que operava. Então, de fato, o projeto da criação não é para você trabalhar. Mas como veio essa queda, aí precisa trabalhar. Mas trabalhar não quer dizer pegar um enxada e capir. Trabalhar não quer dizer pegar um facão e cortar cana. É rico, milionário trabalha. Entende? Mas o trabalhar dele é um trabalho com gozo, é um trabalho... Veja um cantor. Veja um cantor. Como eles trabalham se divertindo e levando entretenimento para as pessoas. As pessoas esquecem de tudo e começam a cantar e levantam as mãos. E é uma diversão em tanta. Imagina como aquele cantor se sente. Privilegiado, rico. Não estou falando da grana que ele pega só, estou falando do interior dele. Ele se sente completo, pleno, de estar fazendo uma coisa tão gostosa, que ele ama fazer isso. Eu me sinto pleno aqui falando para você. Eu sou. Então a ordem é para dizer, diga a esse povo que eles são, eles é, e mas aqui, na necessidade que ele era o quê? Forte. Diga, eu sou consciente de que eu sou forte. Eu sou consciência. Eu sou imortal. Eu sou capaz. Eu sou inteligente. Eu sou rico, pleno, completo. Eu estou consciente de ser. Você entende isso? Não espere ter para ser, seja para ter. Torne-se um rei consciente de que você é e o reino será dado a você. Você veio aqui para reinar em vida, mas você não está reinando. Olha o que foi dito em João 14, 6. João 14, 6. O Nazareno diz assim, eu sou o caminho. Eu sempre gosto de falar para as pessoas que a Bíblia não diz que Jesus é o caminho. Não está escrito na Bíblia que Jesus é o caminho. Não está escrito. Alguém pode dizer, não, está em João 6, 14, 6. Não está escrito que ele é o caminho.
Está escrito que ele disse, eu sou o caminho. Se tivesse escrito que ele era o caminho, está dizendo assim, Jesus é o caminho. Não, não. Diz assim, ele disse, eu sou o caminho. Está escrito que ele disse que ele é. E o que é ser o caminho? É aquilo que é consciente de ser, eu sou. Diga ao povo, eu sou forte. Eu sou o caminho. Não espere encontrar um caminho. Você é o caminho. Você é o caminho para tantas coisas. Você é o caminho para a saúde. Você é o caminho para a prosperidade. Você é o caminho para a abundância. Você é o caminho para o gozo, para a alegria, para a união, para a comunhão. Você é o caminho para todas as coisas. Mas também você pode ser um caminho para a doença, para as brigas, para os assaltos, para as drogas. Que caminho você é? Mas você é o caminho. Agora, quem está andando nesse caminho? Enfermidade, dores, sofrimento, angústia, depressão, ansiedade, pesadelos, falta de sono, falta de amor, falta de paz. O que você está emanando? O que é que você está entregando para receber de volta? Torne-se o ser consciente do que você é e você terá tudo em seu favor. Por isso que o que eu ensino, o que eu falo, não é uma mensagem para você ouvir uma hoje, outra amanhã, outra depois, outra depois, outra depois. Não, não. Isso é para você aplicar no dia a dia e ter vida e reinar. Eu só preciso colocar 3 dessas por ano. De 3 em 3 meses, uma. Para você ir lá e ver. Até você se tornar um rei. Você entende isso? Eu repito, né? Sou bem repetidor. É como falar inglês. Aprende a falar inglês como? What's name? What's name? Você nem sabe o que é, né? Eu também não sabia. Qual o seu nome? My name? Fernandes. Meu nome é Fernandes. My name? J. Fernandes. Ok. Thank you. Agradecido. What time is it, my friend? Please. Que hora é, por favor, amigo? Por favor. Você vai ter que repetir isso milhões e milhões e milhões de vezes. E treinar até isso ficar vivo dentro de você, que nem você dizer assim, é 10 horas da manhã. What time is it, my friend? Please. Que hora é, por favor, amigo? Entende isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Eu estou consciente de ser. O eu sou é estar consciente de ser. Quando você está consciente de ser, você é capaz de fazer que nem ele fez. Vai, pega um anzol e dentro tem um peixe, na boca do peixe tem uma moeda. Ele disse, você faz coisa maior que essas. Isso não é nada para quem aprende. Ah, ele disse uma coisa importante que eu quero citar aqui para você. O servo, o ajudante, não precisa o ajudante ser melhor do que o seu profissional. Como é que chama? Eu sou eletricista. Não precisa o meu ajudante dizer que é melhor que eu. Não tem necessidade. Mas se ele for bem aplicado, ele pode ser igual ao seu senhor, ao seu mestre aí, no caso. Porque ele disse. Não é necessário o servo dizer que é melhor do que o seu mestre. Mas se ele for bem aplicado, ele pode fazer as mesmas coisas. Pelo menos as mesmas coisas. Eu sei fazer uma instalação residencial de primeira linha. Eu só não sei esqueci o nome agora. Porque eu não fiz curso para isso. Eu sou eletricista instalador. Eu não sei instalar
aquele comando de voz que eu esqueci agora. Como é que chama? Aquilo ali eu não sei, porque eu não estudei aquilo. Eu sei fazer eletricidade, dividir quanto circuito precisar, se precisar de 10 circuitos dentro da casa, eu sei fazer isso, botar um circuito em cada, uma coisa em cada circuito, uma tomada para a cozinha, uma tomada geral, uma tomada para os quartos sozinho, uma tomada para o ar-condicionado, puxar toda a fiação, fazer levantamento de carga, quanto eu vou precisar de energia nessa casa, 50 amperes, 70 amperes, 30 amperes, 20, 12, 10... E aí fazer a distribuição de cabo. Então não precisa um ajudante ser melhor que eu. Mas se ele for aplicado, ele pode ser igual a eu, fazer o que eu faço. Entende? Então eu quero que você seja no mínimo igual eu. Mas para você ser isso, você precisa rever isso quantas vezes necessário for. Sabe? O seu avatarzinho não quer que você faça isso. Porque ele quer viver nas obras dele. Então ele disse, eu sou o caminho. E você é o caminho, mas você ainda não está consciente de ser. Eu quero ler uma coisa aqui para você, eu quero ler aqui 1, 2, 3, 4 versos. Em João, também em João, só que agora em João 8. João 8, do 56 ao 59. Diz assim, ó, vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu e ficou feliz. Vê se isso faz sentido. Abraão, que vocês estão dizendo que é o pai de você, é uma discussão de Jesus com os sacerdotes, os judeus sacerdotes, os pregadores da época. Apoie o vosso pai, aquele que você diz que é pai de vocês, ele viu o meu dia e se alegrou, ficou feliz. Olha o que eles disseram. Então os judeus disseram a Jesus, tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eu te pergunto, eles estavam entendendo alguma coisa? Olha o entendimento dele fechado, os olhos fechados, cego espiritual. Como que uma pessoa dessa vai assumir a posição de rei? Não precisaria ver a abundância do ensinamento de Paulo? Tá ali, onde Paulo tivesse reunido ali, onde tivesse um ajuntamento, Paulo não tinha que estar lá, ele não tinha que estar lá ouvindo, para poder ele reinar em vida, para poder ele se tornar um rei. Tu não tens 50 anos, como é que tu visse Abraão, cara? Espero que aqui não tenha alguém assim, né? Se tiver, o entendimento vai, a tua consciência vai se expandir. Versículo 57 agora. Então, 58. Respondeu-lhe o Nazareno, em verdade, eu vos asseguro que, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, o eu sou. Você é o quê? Eu sou o princípio. Eu sou o que dançava a dança dos átomos antes da dor. Eu sou o que cantava e me alegrava junto com as estrelas no dia da criação. Eu sou mais velho que o tempo. Eu sou antes de tudo. Mas os que não entendem falam assim, tu não tens 50 anos ainda. Aí outros diziam aqui, que velho caduco. Eu sou o que dançava a dança dos átomos, quando ainda não existia corpo, sem medo, sem limite, sem fim. Você também, nós estávamos lá. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou consciência do ser. Eu sou consciência do ser. Eu estou consciente que eu tenho, que eu posso, que eu sou. Eu sou o caminho para a saúde. Eu sou o caminho para o vigor. Eu sou o caminho para a alegria. Eu sou o caminho para a transformação.
Tem pessoas que estão tendo vida aqui transformada, porque eu sou o caminho para a transformação. Eu estou consciente do ser. 59. Quando ele disse isso, olha o que aconteceu. Então pegaram em pedra para apedrejá-lo. Tá vendo? Quando ele respondeu, dizendo, em verdade eu asseguro a vocês que antes de Abraão existir eu já sou. Aí pegaram em pedra para apedrejar ele. Essas memórias, esses acontecimentos, nós precisamos guardá-lo. Não para dizer que ele era, para você dizer eu sou. Ele foi o caminho, agora o caminho sou eu. Ele era a luz do mundo, agora a luz sou eu. Aí você se torna rei. Você começa a reinar em vida. Vamos dar mais um passo, abençoado. Isso é o poder do reino consciencial. Esse é o poder do rei consciente. Antes de qualquer coisa nesse mundo existente, eu sou. E para os cristãos, temos base bíblica para isso. Para os terapeutas, né? Para os holísticos, tudo é energia, abençoado. Para o healer, ele tem essa consciência sem precisar de ler a Bíblia. Porque a mente dele se expandiu também, os que têm mente expandida, né? Os que têm a consciência iluminada. Porque tem muitos também que é um verdadeiro bolo de carne. Mas aqui ele aprende. Eu quero ler com você ainda mais algum verso para a gente ter. Eu quero ler João ainda 18, do 3 até o 6. 1, 2, 3, 4 versos. João 18. É aquele João evangelista, né? Aquele livro histórico lá. Tem o Mateus, o Marcos, o Lucas e o João. Vamos lá. O 3, versículo 3. Então, tendo Judas guiado um destacamento de soldados romanos e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Judas, quando vendeu a informação de onde estava o Nazareno, chegou a hora dele se aproximar dele. Então, os sacerdotes, os casacudos, né, os donos dessas denominações de hoje, enviaram um destacamento de soldados romanos. E alguns guardas foram enviados pelos chefes dos sacerdotes e dos fariseus. E eles levavam uma lanterna, quer dizer que estava de noite, umas tochas acesas e armados. Vão armado, porque aquele homem não é brincadeira não. Versículo 4. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo que havia, de tudo que veria sobre ele, entretanto, ele tinha o conhecimento, isso se chama intuição. Leitura intuitiva. Ele via o que ninguém conseguiria ver. Ele tinha informação sem ninguém precisar dizer nada para ele. Nós fazemos leitura intuitiva e podemos, dependendo do grau do nosso ângulo de expansão de consciência, nós possamos ver o que vai acontecer amanhã. Eu ainda não vejo isso.
que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho ciência de algumas coisas importantes. Ele, sabendo daquilo, saiu ao encontro deles, não deixou ele chegar perto dele, porque estava ali agasalhado com os discípulos dele, e ele como protetor. Foi ao encontro dele e perguntou: a quem vocês procuram? Estão procurando quem? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus. Quando ele diz assim: eu procuro Jesus de Nazaré, quem é aí? Aí ele diz assim: eu sou Jesus. E Judas, aquele que traiu, estava com eles. Ele não negou. Ele sabia quem ele era. Ele tinha consciência do que ele era. Ele não mentiu. Ele não disse assim: diga a ele que eu não estou. Não. Ele foi dizendo assim: o que vocês estão procurando? Estão procurando a Jesus. E está falando com ele. Sou eu. Agora olha o versículo 6, o que aconteceu, no 6. Assim que Jesus lhe disse: eu sou, eles recuaram e caíram no chão. Recuaram atônito. Aquele eu sou tem um poder tão grande contra essa enfermidade que você está aí, tem um poder tão grande contra essa falta de emprego que você está passando por ela, tem um poder tão grande contra essa falta de amor que você está sofrendo, tem um poder tão grande contra esse descaso, contra essa depressão, contra essa angústia, contra essa falta de paz, de sono, de tranquilidade, que você não tem ideia. Quando você é consciente do ser, se eu sou a saúde, essa doença, essa enfermidade tem que estremecer, tem que cair por terra. Mas você está consciente de ser? Ainda não, mas a partir de então, você vai entrar nesse mundo consciencial e você vai se tornar rei, e aí o reino te será entregue. Isso é o poder do reino consciente, ou do rei consciente de ser. Isso é um poder que o rei, que é consciente que ele está aqui vestido num corpo humano, vivendo uma experiência humana, mas ele é o próprio rei do universo, o rei dos reis, na consciência. Porque isso é uma consciência. Não existe um rei sentado lá num trono. O rei é você, conscientemente falando. Entende? Vamos terminar com isso. Vamos terminar com isso. Eu acredito que eu não preciso te falar mais nada. Mas uma coisa eu quero dizer a você: o reino não está fora de você. O reino está dentro de você. Você sabia que o reino está dentro de você e não fora de você? Em Lucas 17, 21, o Nazareno disse que o reino de Deus está dentro de você. Mas é preciso você ser rei para poder reinar. O reino está dentro, o reino não está fora, o reino não é visível, o reino não é humano. O reino, vamos dizer assim, é espiritual, é consciencial. O seu súdito não está fisicamente, está, vamos dizer, espiritualmente. O seu servo não está fisicamente. O seu reino não é daqui. O seu reino não é físico.
Ele está dentro de você, ele está na sua consciência. Mas você precisa se tornar rei para poder o reino ser dado a você. Entende isso? Você pode ler todas essas referências que eu estou te passando. Estou terminando com Lucas 17, 21. Ele disse, o reino dos céus, o reino de Deus, não tem aparência física, para que possa dizer ou ele lá ou ele cá. Não, ele está dentro de você. Na sua denominação, ou na denominação que você ia, hoje nas denominações, diz que você não pode entrar no reino de Deus. É verdade. De alguma maneira estão certo. Quando diz que você vai ficar de fora do reino, está dizendo que você vai para o inferno. Dessa maneira está errado. Mas que você não pode entrar no reino de uma certa, ele está fora. Porque você não precisa entrar no reino, porque o reino está dentro de você. Agora, para que você assuma essa posição de rei, para o reino te ser dado, você precisa primeiro ser, para depois você ter o reino em seu favor. Como ele disse a Pilatos, eu acho, Pôncio Pilatos, tu acha se eu quisesse eu não poderia pedir ao meu reino e vir aqui uma comitiva de soldados e acabar com tudo isso? Consciente de ser. A partir de hoje, creio eu, meus queridos seres galácticos, seres estelares, essa consciência do ser está encontrando guarida em você. Está se fazendo presença em você. Você vai viver essa presença, esse estado de presença, esse aqui e agora, o hoje. Esse constante agora. Você vai esquecer o amanhã, você vai esquecer o ontem e você vai viver esse constante agora. Agora, agora e agora. O rei, consciente de ser, planta hoje para colher hoje, porque o amanhã não existe no seu reino. O ontem não existe no seu reino. Tudo é feito no agora, no presente. Essa presença é que você precisa estar nela. E daí, você tem o reino em seu favor. O reino para você reinar, para você dizer é assim e assim é. E aí se faz do jeito que você falou. Eu espero não, creio eu, que eu pude ajudar você nesse domingo, né? Esse domingo, dia 9/11/2027. Eu acho que eu falei isso agora. A gente se vê